Bom dia. É uma satisfação para a USE 8 realizar mais um projeto. Projeto pensado por uma equipe extremamente aguerrida, por uma equipe cheia de sonhos e uma equipe com muitos compromissos. Enfrentar essa pandemia foi desafiador para todos, mas o nosso grande objetivo de manter a conexão com nossos alunos fez com que todos esses projetos pudessem ser concretizados. Então, mais uma fase, agora o nosso ensino médio está nas telas e ver o compromisso, o envolvimento de todos os nossos professores do ensino médio nos traz uma grande satisfação. E hoje o conhecimento é a discussão. Desta forma, a USE 8 encerra o nosso período letivo com o projeto para o enfrentamento ao Enem. Os nossos alunos que vão estar no próximo domingo, passando por essa nova etapa, a descoberta de um novo caminho. Tá? Então, que esse caminho possa ser trilhado com as mãos também de todos os nossos docentes. Então, a USE 8, junto com essa equipe, organizou o projeto Aulão Online, OnLive USE 8, Prepara Enem. Nós temos o objetivo de apresentar e debater as habilidades e competências trabalhadas no Enem, nas diferentes áreas de conhecimento. E agora, nesse novo segmento que se apresenta, vamos estar com as linguagens, códigos e suas tecnologias, língua portuguesa e redação. Mas esse momento de construção tem pessoas extremamente importantes. A professora Neila Garcês, representando aqui a nossa escola Pedro Amazonas Pedroso, uma escola de ensino médio, e que em 2021 vai estar também esperando todos vocês, nossos próximos alunos. A nossa professora ela é licenciada em letras, mestre em linguagens pela UFPA, tem uma experiência na rede estadual muito grande, e eu tenho certeza que as dicas que hoje ela vai trabalhar com vocês vai fazer um grande diferencial no domingo. Agradecer também ao professor Daniel Loureiro, da Escola Visconde de Souza Franco, também uma escola de ensino médio, oferta o ensino integral, e também uma escola que em 2021 deseja que todos os nossos alunos estejam conosco. O professor é graduado em letras, em língua portuguesa pela UEPA, ele é mestre em letras pela UFPA e doutorando em letras pela UFPA. E a sua experiência também é muito grande dentro da rede estadual e do centro universitário, da FIBRA. Então, quero agradecer à professora Neila, agradecer ao professor Daniel por esse momento de riqueza para o nosso conhecimento, levar a todos os nossos alunos essas dicas, fazer com que eles consigam ir para o domingo com as dúvidas minimizadas e que a gente desenvolva esse papel muito bem, que o conhecimento seja uma apropriação de todos. Muito obrigada, professor Daniel, professora Neila, a todos os nossos alunos que estão conosco e que depois vão estar assistindo esse momento, que mandem ideias, mandem perguntas, que o que a gente puder durante a semana ainda responder para vocês, a gente vai fazer chegar até vocês. Muito obrigado e tenham um excelente momento de conhecimento. Neila. Valeu, Leila. Liguei. Obrigada, professora. É um prazer estar aqui com meu colega de ANE, profissional aí com uma larga na área de linguagem, não é livre. Congratulo a USE 8 por essa iniciativa e estou muito feliz de estar aqui também na presença de muitos dos nossos alunos
não é, Daniel? Vamos iniciar por hoje. Eu estou com a missão de falar sobre redação do Enem, um momento muito aguardado antes da prova do dia 17 de janeiro, e fica uma mensagem inicial de confiança, confiar no potencial e reconhecer que você trilhou um caminho para conseguir superar eventuais dificuldades e fazer uma boa dissertação. Tratando sobre a redação, e lembrando que a redação ela será avaliada a partir de 5 competências. Se desdobram em competência 1, vocês serão avaliados no que se refere aos elementos constituintes da norma padrão da língua, especialmente a estrutura sintática dos textos, organização de frases, períodos, parágrafos, e também na ocorrência, quando houver, de desvios gramaticais. Todos aqueles elementos que constituem o estudo da acentuação, da grafia, aplicabilidade de certos conectivos, enfim. A competência 2 trata, basicamente, do reconhecimento do tema e do tipo textual. No caso, saber que você precisa abordar integralmente a chamada frase temática, que é o tema proposto na redação do Enem, e também desenvolver as suas considerações sobre essa frase temática, ou seja, produzir o seu texto conforme os elementos constituintes do tipo dissertação. A competência 3, ela traz considerações sobre o projeto de texto, então, vocês serão cobrados para elaborar uma redação a partir de um planejamento prévio, que a gente reconhece tecnicamente como projeto de texto, bem como expressar todo o arcabouço teórico, todo o conhecimento construído ao longo desse processo de formação básica de cultura, que vocês têm até o ensino médio, todos os alunos têm, né, os estudantes, e expressar isso na forma de repertório sociocultural próprio. A gente vai tratar de todos esses elementos nesse encontro de hoje. A competência 4 trata da coesão e coerência, os mecanismos linguísticos para a confecção, para a produção do texto, realmente. E a competência 5, a chamada proposta de intervenção, que consiste em uma proposta de interferência no problema para superá-lo integralmente ou para minimizá-lo. Quando se trata dessas questões envolvidas aí com a produção do texto dissertativo, normalmente o que se busca, né, os alunos desejam muito saber qual vai ser o tema da redação. Na verdade, o que move muitos dos estudantes é tentar descobrir, de alguma forma, qual é o tema da redação. Em primeiro lugar, a gente precisa considerar que existem eixos macros, dos quais são extraídos esses temas. Quais são esses eixos temáticos amplos? Cultura, social, eixo científico e o eixo político. Mas precisamos fazer um filtro nesse olhar panorâmico dos eixos temáticos, identificando dentro de cada um deles e a partir de interseções entre eles, a partir de relações de um eixo temático macro com outro, alguns assuntos. Então, assuntos que sempre são considerados assuntos em potencial de todo o Enem, são esses. Algum tema que verse sobre segurança pública, saúde da população, minorias sociais e étnicas. Lembrando, é importante pontuar que quando eu me refiro aqui a minorias, eu não estou me referindo a uma parcela pequena da população, né? Quando eu falo negros, pessoas em vulnerabilidade social, mulheres, crianças, não é uma parte pequena, embora o termo minoria nos remeta a isso. Na verdade, minoria significa aí, está muito mais relacionado ao sentido da baixa representatividade desses grupos, e não que eles sejam efetivamente minorias. Alguns são até maioria da população. Mas é a minoria relacionada a essa ideia da baixa representatividade. Cultura e comportamento também são eixos temáticos, assuntos trazidos com muita frequência na prova do Enem. Língua, linguagem e comunicação, da mesma forma. Já apareceu no Enem, inclusive, um tema sobre o poder de transformação da leitura.
e a temática do meio ambiente, que também já foi explorada mais de uma vez na redação do Enem. Neila. E quando a gente traz essa reflexão... Oi, Daniel. Posso te fazer uma perguntinha? À vontade. Claro, à vontade. Em primeiro lugar, dar bom dia a todos que nos assistem, a todas e a todos, agradecer ao Uzi 8 pela oportunidade e essa parceria maravilhosa aqui que nós construímos rapidinho nesse tempo para o nosso aulão live. Me veio uma dúvida com relação à necessidade fundamental de o aluno, de fato, saber o tema. Né? Muito, como você já citou, os alunos gostam muito de saber ou de querer saber qual é esse tema que vem na prova de redação. Então, a minha dúvida é, será que o aluno realmente precisa saber qual é o tema para se sair bem? Ele precisa, de antemão, conhecer isso para tirar uma nota boa na prova? Entendi, Daniel. Essa tua reflexão ela é muito pertinente. A resposta é não. O aluno não precisa saber o tema para ter um bom desempenho na produção do seu texto dissertativo. Naturalmente, eu não vou me furtar a mencionar que se qualquer um de nós sabe qual é o que será abordado em uma prova, anteriormente a gente se prepara para ela. Então, seria essa uma possível vantagem. Mas é preciso que o aluno compreenda que saber o tema não é o caminho prioritário para que ele tenha um bom desempenho. Porque pode ser que, por exemplo, você saiba o tema da redação, você saiba o assunto que vai ser cobrado em uma determinada prova, considerando o exemplo que eu dei há pouco, e você não esteja preparado para isso, mesmo que você saiba o assunto de antemão. Então, muito mais importante do que buscar e adivinhar o tema é você compreender a estrutura do texto dissertativo e o que você deverá fazer no passo a passo desse texto. Então, essa estrutura, esse projeto de texto, esse roteiro textual, se você tem em mente e se você compreende como você deve desenvolver a primeira parte do seu texto, a segunda parte do seu texto e a terceira parte, eu estou me referindo à introdução, desenvolvimento e a conclusão, você tem condições de ter um excelente desempenho em qualquer tema. E eu vou acrescentar, eu não tenho dúvidas de que muitas das redações nota 1000 foram elaboradas por estudantes que não tiveram acesso prévio ao tema. Certo, Daniel? Obrigada pela sua intervenção. Vamos seguir, pessoal? Então, eu abordei inicialmente aquela visão macro, que são os eixos, os grandes eixos temáticos da redação do Enem. Passamos para a exploração sobre os assuntos, mencionei alguns assuntos, saúde, segurança pública, meio ambiente, educação. A partir desse olhar sobre os assuntos, a gente faz um filtro ainda maior, quando a gente chega aos chamados temas da redação. Vejam, tema é uma coisa, assunto é outra. Assunto é a abordagem maior que se faz a respeito daquilo que está sendo cobrado. Tema é algo bastante específico. Inclusive, é importante lembrar que a frase temática ela é constituída de elementos. E esses elementos deverão ser explorados no texto na sua integralidade. Caso você faça a exploração de parte dos elementos constituintes da frase temática, você corre o risco de tangenciar o tema, você não vai abordar o tema na integralidade e a sua redação vai apresentar um decréscimo de pontos em razão disso, porque você precisa, conforme a competência 2, explorar o tema em sua integralidade. E o que seria explorar o tema integralmente? Seria abordar, como já disse, todos os elementos que o constituem. Exemplo desse tema 1 que está aí, olha, no primeiro item para vocês, o papel do empreendedorismo no Brasil. Existem duas expressões importantes. Uma é maior, que é a palavra empreendedorismo, naturalmente, é ela que vai dar o norte de abordagem textual, mas a reflexão em torno do papel desse empreendedorismo no Brasil é importante. Então, você vai precisar falar dessa face do empreendedorismo aqui no nosso país. No exemplo 2, o combate ao tabagismo. Existem duas palavras fundamentais aí, uma é combate e outra é tabagismo. Se a gente for avaliar num critério de maior importância, certamente a palavra tabagismo é a mais forte na frase temática, mas você vai ter que abordar o tabagismo, a questão do fumo, a questão dos fumantes e da indústria, né, do cigarro, a partir de um olhar voltado para o combate dessa realidade.
Então, a palavra combate, ela também é muito importante. A sua redação precisa tratar de tabagismo e de combate ao tabagismo. Ok? Então, é importante ter esse olhar. Mobilidade urbana e cidadania, a mesma coisa. Você vai falar de mobilidade urbana, que é esse transporte, que é essa circulação de pessoas nos ambientes urbanos, e de que forma isso se constitui numa crise social, né? O uso excessivo de carro, o problema das vias, mas você tem que articular isso com a reflexão em torno da cidadania, que é o indivíduo que tem direitos, que pode reivindicar os seus direitos, a quem se oferecem serviços públicos. Então, essa relação entre mobilidade urbana e cidadania você precisa realizar. Vamos supor que, em seu texto, no lugar de você falar sobre essa articulação, mobilidade urbana e cidadania, você fale apenas em mobilidade urbana. O problema das vias, a questão da falta de ciclovias, o excesso de carros, relacione isso com a poluição ambiental, mas não trate da cidadania. Você incorrerá no que se reconhece na redação do Enem como tangenciamento ao tema. Isso é um problema. Certo, pessoal? Então, vocês precisam buscar a exploração no texto de todos os elementos constituintes da frase temática, sob pena de você escrever uma redação sobre o assunto e não sobre o tema, efetivamente. Voluntariado e as transformações sociais é um outro tema. Então, o tema que eu trago para vocês são para que vocês identifiquem mais ou menos quais são as abordagens que o Enem faz. Nenhum desses temas caiu ainda. As conquistas e os desafios da educação contemporânea na era das tecnologias. Percebam que aí, nesse último tema que eu trago para vocês, a gente tem vários elementos temáticos. Conquistas e desafios são 2, educação e tecnologia. Então, no caso lá daquele tema sobre voluntariado, que está logo acima, e transformações sociais, você articula dois elementos. Voluntariado e a sociedade, e as transformações sociais. No caso do último tema, você articula 4, conquistas, desafios, educação e tecnologias. Então, isso vai te exigir um projeto de texto, uma organização textual muito mais adequada, muito mais criteriosa. O que é importante mencionar também, pessoal, para a gente avançar? Ressaltar esse cuidado em mencionar todos os elementos temáticos, certo? Lembrando que tangenciar é abordar de forma parcial o tema. O tema é constituído, por exemplo, de 2, de 3 elementos temáticos, você explora apenas um, no caso de existirem 2 elementos temáticos. Existem 3, você explora apenas 2. Você vai tangenciar. É preciso evitar o tangenciamento do tema e fazer a abordagem da frase temática na sua integralidade. Uma outra observação importante é relacionar os eixos temáticos ou a frase temática propriamente dita a um repertório. Muitos alunos questionam muito, professora, qual é o repertório mais adequado para eu usar na minha redação? A gente sabe que existem os elementos fundamentais de todo o repertório sociocultural, que é o repertório ser legitimado, o repertório ser pertinente ao tema e o repertório ser produtivo. Daqui a pouquinho eu falo rapidamente sobre isso. Mas aqui já, no momento em que você faz a abordagem da frase temática, você já pode usufruir de uma estratégia interessante para criar o repertório, que é um repertório legitimado. Eu estou me referindo a quando você constrói o conceito. Você traz o conceito de alguma palavra que esteja na tua frase temática. A título de ilustração para vocês, vamos supor que vocês queiram conceituar, definir cultura. Então, você vai dizer que cultura é todo o conjunto de elementos, crenças, costumes, tradições presentes na realidade de um determinado grupo social. No momento em que você faz a conceituação ou definição do que é cultura, você está criando um repertório sociocultural, ok? Então, você já inicia o seu texto atendendo a 2 quesitos importantes da redação. Um, que é a abordagem de um dos elementos do tema, fundamental, e 2, a existência, desde logo, de um repertório sociocultural legitimado, que é quando você constrói, você apresenta um conceito ou uma definição a respeito de um elemento constituinte do tema. Então, o que seria saúde? Saúde consiste no bem-estar
geral do indivíduo, no que se refere ao seu aspecto físico e mental. Então, quando você diz isso, friso, repito, quando você começa, por exemplo, o seu texto, no caso de uma frase temática que envolva saúde, quando você inicia seu texto trazendo uma definição sobre saúde, você já cumpre os 2 quesitos, ressalto. Um que é atender um dos elementos da frase temática e o outro que é trazer um repertório legitimado a partir de uma conceituação. Preconceito é a mesma ideia. Então, o que seria preconceito? A título de exemplo apenas. Consiste numa visão prévia e construída a partir de uma realidade em que o indivíduo que julga não tem experiência. Então, é um conceito anterior à aquisição de uma certeza. Quando você constrói esse conceito, novamente, reforço, você atende caso a frase temática traga a ideia de preconceito, a palavra, um dos elementos que constituem a frase temática seja preconceito, você atende o cumprimento do que se refere ao tema, porque você já aborda um dos elementos que o constituem, se for o caso, e você traz também um repertório legitimado quando você apresenta essa conceituação, certo? A gente precisa ter estratégia quando faz a redação, né? O trabalho de redação, embora muitos de nós tenha aprendido que a gente escreve, a gente aprende a fazer redação apenas fazendo, senta e escreve o texto, hoje a gente sabe que a realidade da produção textual, especialmente no que se refere ao Enem, mas no que se refere a qualquer processo seletivo, ela é realizada, essa produção textual, a partir do emprego de estratégias linguísticas, de estratégias textuais, muito eficientes, que podem te levar a uma nota excelente no teu Enem. Vamos ver rapidamente um passo a passo de projeto de texto. Olha aí, o projeto de texto é cobrado na competência do Enem, da redação do Enem, e consiste no seguinte, pessoal, aqui eu descrevo para vocês um passo a passo mesmo. O que você tem que fazer? Chegou lá na prova do Enem, sentou, pegou a folha de redação, né? A prova. Eu sempre sugiro que os meus alunos façam a redação primeiro, em razão de toda a necessidade que esse texto, esse trabalho vai exigir, um trabalho de concentração, um trabalho de tranquilidade, um trabalho de cabecinha fria. O que você tem que fazer? O primeiro passo é identificar a frase temática e os elementos que a constituem. Não se deixem enganar. Existem elementos da frase temática. Lembram? Falei há pouco? Vamos lembrar um pouquinho. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tema do Enem passado. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quais são os elementos que constituem essa frase temática? 2. Democratização e cinema. Se o estudante lá no ano passado falou só de democratização, tangenciou o tema. Se falou só de cinema, tangenciou o tema. Para fazer a abordagem geral, democratização tem que aparecer no texto, cinema tem que aparecer no texto. No caso, estou me referindo ao tema da redação de 2019. Esse não vem para vocês. 2, organize seu texto em 4 parágrafos. Isso é uma orientação que eu costumo dar para os meus alunos, tendo em vista o que eu falei anteriormente. A produção do texto é resultado de uma estratégia. Então, você vai se organizar previamente para não ser surpreendido na hora de produzir o texto. É sempre importante treinar. Hoje ainda é terça-feira, o Enem é só domingo. Daqui para lá, é bem interessante se você conseguir empregar essas técnicas que eu estou compartilhando aqui com vocês. Faça uma redação e organize essa sua redação em 4 parágrafos. Alguém poderia me perguntar assim, professora, como eu sei quando iniciar um parágrafo novo? Como eu sei? Toda vez que você perceber que você está redirecionando o assunto, o tema de alguma forma, quando você mudou sensivelmente o assunto, aliás, o tema, a abordagem do tema, você vai acrescentar alguma informação, você precisa abrir parágrafo. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que você está falando sobre mobilidade urbana e você está dizendo que existe um número excessivo de carros. E isso pode prejudicar as pessoas de diferentes maneiras. Uma delas está relacionada ao meio ambiente. Vejam, você está falando do número excessivo de carros, acrescentando, você estava falando do problema das vias, as vias são deterioradas, as vias não recebem uma manutenção frequente, e isso pode gerar prejuízos tanto para a pessoa quanto para o Estado. E aí você diz assim, e também
pode trazer impactos ambientais. Ora, quando você acrescenta essa informação dos impactos ambientais, você está mudando agora a direção da sua reflexão. Você precisa fazer abordagem sobre meio ambiente em outro parágrafo, não pode ser no mesmo. Certo, gente? Se você tiver dúvida de quando abrir parágrafo, lá na hora do Enem a gente fica muito apreensivo, fica muito nervosinho, abre parágrafo, faça o recuo de parágrafo, porque você precisa sinalizar que o seu texto não é um texto em monobloco. O que é um texto em monobloco? Aquele texto que não tem divisão em parágrafos, é o texto inteiro, primeira linha até o final, direto. Esse texto em monobloco, ele é avaliado de forma muito ruim no Enem. O critério de avaliação faz um corte de pontuação muito embaixo. Então, estejam atentos, abram um parágrafo, se organizem para fazer a redação em 4 parágrafos. Vamos avançar. Neila, Anote... Pode falar, Daniel. Citando essa questão do projeto de texto, eu vejo que o aluno, por muitas vezes, tem justamente essa dificuldade de organização inicial. Então, para que fique mais claro na cabeça dele, qual é a vantagem efetiva de ele produzir um projeto de texto e não jogar as ideias de qualquer forma, vou começar na primeira linha, vou parar na última e acabou. Não, estrategicamente, né, quais são os benefícios que tu achas que ele pode ter justamente quando ele pensar nesse projeto de texto para o dia da prova? Perfeito. Daniel, é assim, uma redação, ela é elaborada a partir do olhar bem subjetivo do redator. Então, a gente percebe que quando, por exemplo, nós estamos conversando, a gente vai apresentando as ideias nem sempre na ordem que a gente gostaria. Tanto que, às vezes, você faz digressões. O que é digredir? Você sai daquilo que você está falando e faz uma referência a outra coisa. Por exemplo, eu estou conversando aqui contigo, eu digo assim, Daniel, rapidinho, tu lembraste de trazer o livro? Eu incluo, eu enxerto na minha produção textual uma informação ou outra a respeito de algo que nós não estávamos falando. Na oralidade, isso funciona bem, porque as expressões faciais, os gestos, o próprio dinamismo da oralidade permite que a gente faça essas inserções. O texto escrito não é adequado. Por que não? Porque fica confuso. O projeto de texto, esquematizar a tua redação previamente à feitura do texto propriamente dito, te ajuda a estabelecer uma ordem de apresentação das ideias. De uma maneira que você não, em primeiro lugar, enxerte informações inadequadas em pontos do texto nas quais elas não deveriam aparecer. E número 2, fique circulando em torno da mesma informação, que é o chamado projeto de texto circular. Qual é o projeto de texto circular? É o projeto de texto ruim. É aquele que eu falo a informação e fico ao longo do meu texto inteiro falando da mesma informação. Quando você organiza o texto previamente, faz esse roteiro, inclusive vou apresentar um roteiro detalhado para vocês daqui a pouquinho, segura aí. Você evita essas atitudes espontâneas demais que não são bem-vindas na produção escrita, tá, Daniel? 4, redija primeiro a introdução, depois aprofunde. Assim, eu pulei, né? Anote as ideias pertinentes a cada parte do texto. Você vai fazer esse esqueminha num pedacinho da prova que você tenha. Não faça no rascunho da redação, muito menos, pelo amor de Deus, na folha definitiva. Você vai pegar um pedacinho da prova, um cantinho que sobrou, um espaço em branco da sua prova das questões de múltipla escolha e faça esse roteiro. 4, redija primeiro a introdução, depois aprofunde nos 2 parágrafos seguintes, que são os parágrafos de aprofundamento, realmente, são os parágrafos de desenvolvimento, e faça o fecho, o término do texto, propondo a solução para o problema. Essa é a estrutura, Daniel, de que eu falei. Pessoal, essa é a estrutura, esse é o projeto de texto que eu sugiro. E olha, a USE 8 me permite ser ousada, porque eu identifiquei até o número de linhas. Eu tenho que seguir esse número de linhas? A minha introdução tem que ter 6 linhas? Não, a sua introdução pode ter 4, a sua introdução pode ter 5, pode ter até 7. Existem introduções com 7, 8 linhas que são excelentes. Agora, vamos lá. A gente está se preparando para o Enem. O Enem é daqui a poucos dias. Você precisa ter estratégia. Se você quiser treinar, treine a sua redação, é uma dica que eu te dou, uma dica de ouro. Treina a redação hoje, seguindo exatamente esse esqueminha que está aí.
Tenta elaborar a tua introdução em 6 linhas. O teu desenvolvimento, olha como eu disse, que é a parte da tua argumentação, em 8 linhas cada. E a tua conclusão, que é a proposta de intervenção e seus elementos, em 7 linhas. Repito, você vai ser penalizado se fizer cada parágrafo de argumento com 6 linhas ou com 9? Claro que não, meus amores. Não vão ser punidos de jeito nenhum. Isso é apenas um norte. É apenas um norte. Esse norte de identificar que na introdução convém que você elabore 6 linhas, no desenvolvimento, em cada parágrafo, são 2, né? Sabemos que a nossa redação terá 4 parágrafos. O primeiro é a introdução, os 2 do miolo do texto, do meio, são de desenvolvimento, e o último é a conclusão. Você fazer a sua conclusão em 7 linhas, isso te ajuda a elaborar o texto, tá, pessoal? E nesse projeto de texto, lembrando que na introdução você apresenta tema, tese, que é o seu posicionamento mais importante, é a sua opinião, o seu olhar a respeito do tema proposto, e a problematização. Gente, não vamos esquecer, todo tema do Enem traz um problema. Explícito, o próprio tema é um problema? Não. Às vezes você precisa fazer uma interpretação. Uma orientação que eu dou para os meus alunos, para eles interpretarem a frase temática e dela extraírem o tema, é lançar o questionamento para a frase. Qual é o problema? Exemplo, esse tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você olhar o tema, democratização do acesso ao cinema não é um problema, isso é bom. Democratizar o acesso ao cinema é bom, é até uma solução. É até o que se quer, né? Permitir que mais pessoas tenham acesso ao cinema. Só que falar de solução não é o suficiente para vocês. Não é isso que a dissertação quer. A dissertação quer que você aponte um problema. Então, qual é o problema nesse contexto de democratização do acesso ao cinema? É que nem todos têm acesso, ok? Então, quando a frase temática não for explícita em te identificar o problema, você vai ter que indagar a frase temática questionando que problema eu posso extrair dessa informação. Porque tem, sempre haverá, ok? Caçem esse problema e a identificação dele tem que estar na introdução do texto, nas primeiras 6 linhas do teu texto. Desenvolvimento, aqui você vai aprofundar. Aquilo que você apontou lá na introdução, você vai descer em detalhes agora. Deixa eu só te dar uma diquinha. Identifica do que você vai falar no desenvolvimento, ainda lá na introdução. E a proposta de intervenção, sabemos, já falei, repito, é a proposta de solução do problema, e existem elementos que eu já vou comentar com vocês, certinho? Pessoal, não esqueçam de fazer o recuo de parágrafo. O recuo é aquele 1 centímetrozinho da margem esquerda do texto. Isso é muito importante. Tem gente que deixa passar, e muitas vezes isso gera confusão para o corretor do texto, e ele acaba penalizando com um decréscimo de pontos, em razão de não identificar recuo de parágrafo. Estejam atentos. Não assine, não faça anotação, não faça desenhos gráficos em sua redação. Pessoal, é o texto. É o texto. Não faz carinha, não faz emoji, nada. Essas anotações desconectadas, olha aí a caixinha de texto que tem, culminam em nota 0. Então, impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação, em qualquer parte da redação. Parte deliberadamente desconectada do tema, tudo isso tem a ver com elementos capazes de conferir nota 0 à tua redação. Muita gente esquece e acha que é só fuga ao tema, é só se eu não falar da frase temática que vai ser 0. Não. Pequenas anotações infundadas, colocar um número ao final do seu texto. Isso pode ser, certamente vocês não farão, eu tenho certeza, eu só destaquei aqui para enfatizar, certinho? Então, vamos avançar para as últimas considerações aqui, que eu quero ouvir o Daniel. A estrutura da introdução é constituída de repertório introdutório, então você vai fazer um apontamento, você vai citar um livro, você vai fazer uma referência a um texto legal, você vai citar algum teórico, você vai mencionar um filme, isso é repertório introdutório, é muito interessante aparecer na introdução. Abordagem do tema com seus elementos, tese, tema, tese, problematização, e o argumento 1 e o argumento 2. Essa é a estrutura da introdução. É isso que tem que aparecer nas 6 linhas iniciais do seu texto. Vamos avançar. Eu trouxe um exemplo aí de introdução.
Percebam que existe um repertório legitimado. Olha só, Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas. Só voltando um pouquinho aqui, vocês vão perceber que está em vermelho. Olha, Brás Cubas diz respeito ao repertório introdutório. O que está em azul? Abordagem do tema, problematização. Vamos ver o que é? A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso. Percebam que a abordagem do tema está sendo feita e também a identificação do problema a esse tema relacionado. Quais são os argumentos? Olha aqui, que estão nessa corzinha meio amarelada, um marrom claro. Quais são? Insuficiência de leis e lenta mudança de mentalidade social. Percebam a estrutura do texto, pessoal? Eu inicio a introdução com o repertório legitimado, parto para a tese, a minha opinião, quando eu digo assim, face perversa da sociedade em desenvolvimento, isso é um olhar bem particular do redator, identifico um problema quando eu falo do preconceito religioso, a intolerância. Notem que no tema desse Enem apareceu intolerância religiosa, e esse redator, de forma muito inteligente, substituiu a palavra intolerância por preconceito, justamente para se afastar daquela possibilidade de cópia da frase temática que não é bem vista na redação do Enem. Isso é um exemplo de introdução nota 1000, tá, meus amores? Vamos avançar. E no desenvolvimento, eu faço o quê? Retomada da informação deixada na introdução. O que é informação ou informações deixadas na introdução? Os argumentos, em número de 2. Você vai desenvolver um em cada parágrafo. O repertório precisa ser legitimado. O que isso significa? Precisa estar confirmado pelas áreas do conhecimento, pelo reconhecimento geral das pessoas, pelo reconhecimento de órgãos oficiais. Então, o repertório legitimado é aquele que diz respeito a obras artísticas, obras literárias, científicas, intelectuais, escritores, pensadores da área, filósofos, referências a letras de lei, referências a resultados de pesquisa de institutos reconhecidos. Isso é repertório legitimado. Pertinente é que tem conexão com o tema. Eu preciso, quando eu apresentar meu repertório, relacionar com o tema inteiro. Basta que seja com um dos elementos do tema. E o repertório produtivo é aquele que se articula com a reflexão que você está trazendo. Você não cita apenas o repertório, para ilustrar. Você relaciona com a argumentação que você está fazendo. E usa de algumas estratégias. A título de exemplo, eu trouxe para vocês. Menciona fatos que tenham acontecido, que sejam de projeção nacional, dados de estatística, citação de alguém, algum teórico falou alguma coisa importante, pertinente a esse comentário que eu estou fazendo. Então, eu incluo no meu texto com aspas, se você tiver certeza da frase, e sem aspas, com as suas próprias palavras, que é o chamado discurso indireto, quando você não lembra exatamente da frase, mas sabe qual é o teor dela. Comparações e resultados de estudos, para citar algum exemplo. E aí, tem uma observação importante, que eu quero até a participação do Daniel agora, que diz respeito à coesão, que é a competência 4 do Enem. Quando se fala de coesão, vocês não podem esquecer, a coesão ela tem que ser feita intraparágrafo, dentro, portanto, deve aparecer na redação de vocês. Olha, atenta aí, ó, um em cada parágrafo no mínimo. Pelo menos uma expressão coesiva, mais, então, portanto, ou seja, contudo, dentro de cada parágrafo. Então, quantos elementos coesivos intraparágrafos o seu texto tem que apresentar ao todo? 4. Um em cada parágrafo, no mínimo. Vocês vão usar mais, eu tenho certeza, tá? Mas eu preciso ressaltar que tem que ter um elemento coesivo, uma conjunção. Mas, entretanto, isto é, porém, então, em cada um dos parágrafos, pelo menos uma. E interparágrafos, entre os parágrafos. Então, quando eu passo da introdução para o desenvolvimento, eu preciso usar um elemento interparágrafo. Exemplo aí, diante desse cenário, por outro lado, portanto, mais. Lembrando que você precisa usar, para garantir todos os pontos relativos ao uso da coesão na competência 4, no mínimo 2 elementos interparágrafos ao longo do seu texto. Então, você pode usar, por exemplo, primeiramente, iniciando
o segundo parágrafo do texto, e o terceiro parágrafo em segundo lugar, posteriormente, enfim. Lembre-se que os elementos coesivos e interparágrafos têm que ser em número de 2. Daniel, me bateu uma curiosidade agora. Como é feita essa abordagem da coesão na prova de linguagem? Uma boa pergunta, hein, Neila? Afinal, quando nós falamos de conectivos, nós não apenas falamos da produção do uso na redação, mas também a capacidade que o aluno precisa ter, a partir da habilidade 18 da competência 6, de reconhecer, de identificar as funcionalidades que esses elementos têm dentro dos textos. Então, é muito importante que vocês, alunos, fiquem atentos, vocês, alunas também, que há não apenas uma noção gramatical, ou seja, esses elementos não apenas conectam frases, não apenas conectam orações ou enunciados, eles também participam da produção dos efeitos de sentido causados no texto. Então, por exemplo, se você escolhe um conectivo como o mais para indicar um contraste, uma divergência, uma reorientação argumentativa no seu texto, você também pode fazer isso com outros conectivos. E aí você demonstra que você tem uma riqueza vocabular. O mais, o porém, o entretanto, o contudo, o embora. Mas percebam que há efeitos de sentidos diferentes na escolha de cada um deles. Quando você diz, por exemplo, acordei cedo, mas me atrasei, eu tenho aí uma força argumentativa muito maior sobre a ideia de atraso. O mais é um conectivo que coloca sobre a segunda ideia, a segunda oração, um maior peso argumentativo. É com ele que você dá, é para ele que você dá uma maior validade discursiva. Quando você diz algo como, embora tenha acordado cedo, me atrasei, qual é a estratégia? Você tem ainda assim um contraste de ideias. No entanto, o que nós fazemos com o embora? Nós estamos aí diminuindo a força argumentativa do acordar cedo. Então, percebam, tenho dois conectivos que gramaticalmente funcionam da mesma forma, porque eles ligam sentenças, enunciados. Do ponto de vista semântico, eles também se aproximam por causa dessa reorientação argumentativa, mas do ponto de vista discursivo pragmático, não são a mesma coisa. Justamente por quê? Porque demonstram efeitos de sentido diferentes. O mais, ampliando, potencializando a carga argumentativa de determinada sequência, e o embora, por exemplo, diminuindo a força argumentativa desse enunciado. Então, atentem-se para isso. Não é apenas ligar orações, é o efeito de sentido que cada um desses conectivos propõe à sequência do enunciado. E já que você vai fazer um texto de natureza dissertativo-argumentativa, a escolha desses elementos é infinitamente importante para que você se saia bem. Era isso, bacana, Daniel. Excelente. Então, vamos fechar. O repertório sociocultural diz respeito ao uso de um repertório reconhecido e legitimado. Eu deixo como dica aqui para vocês o uso dos artigos 3º, 5º e 6º da Constituição, que tratam dessas informações aí muito interessantes para qualquer tema do Enem. Então, mesmo que você não saiba o tema, que você esteja nessa angústia de não saber, não se preocupem. De alguma forma, o tema que vem está relacionado com qualquer um desses elementos. O artigo 3º trata de sociedade, erradicação da pobreza e promoção do bem-estar. O artigo 5º fala sobre a igualdade e o 6º dos direitos sociais. Então, fica aí essa dica, artigos 3º, 5º e 6º, como uma sugestão fundamental de repertório sociocultural para você fechar isso e se dar muito bem nesse quesito repertório sociocultural na redação. E agora sim, para finalizar mesmo, proposta de intervenção. Quais são os elementos que constituem a proposta? São esses aí. O que fazer, que é a ação, quem deve fazer, que é o agente, como deve ser feito, que é o meio ou modo, para que é o resultado que você quer alcançar com essa ação, e o que mais, que é o detalhamento. Lembrando, olha o box que tem aí do ladinho,
a proposta de intervenção deve ser uma ação concreta. Então, nada de ficar conjecturando possibilidades sem que elas possam ser realizadas. Quando você pensar na proposta de redação, pense em algo que você possa fazer. Exemplo, para ilustrar, o poder público deve promover exibição de filmes em espaços abertos, como praças. Percebam que aí a gente tem dois elementos. O poder público é o quem, é o agente, e promover exibição de filmes em espaços abertos é o que, é a ação. Por meio de parcerias com instituições locais, é o meio ou modo, é o como fazer, para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Consequência, resultado da implementação desta ação, pois uma sociedade mais justa é melhor para todos, é o detalhamento, é o desdobramento. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido dar esse recado, né? É muito bom a gente ter esse bate-papo, essa conversa, para filtrar todas essas informações. E lembrando que linguagem e texto se articulam o tempo inteiro, né? Na prova da redação do Enem e também na prova de linguagem, a respeito da qual o Daniel vai nos trazer algumas considerações. Essa reflexão sobre a linguagem é o que a gente deseja agora, Daniel, entender com você, aprimorar o conhecimento que a gente já tem. O que você me diz sobre isso? Bom, vamos lá, né? Conduzir a maravilhosa discussão que você nos apresentou, Neila, e nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre a noção de texto que nós precisamos ter para essa prova do Enem, né? Então, é muito claro para nós que quando se fala de texto na prova de redação, eu tenho ali um formato, eu tenho uma composição, eu tenho uma organização, como você bem mostrou, uma estrutura específica. Mas é muito claro também para nós que na prova de linguagens, essa estrutura, essa composição é muito variada, né? Então, é sobre esse ponto que eu vou agora conversar com os nossos alunos e alunas, para que consigamos passear pela noção de texto mais ampliada, mais potencializada para a prova de linguagens e códigos, tá? Então, no primeiro slide que nós vamos ver agora, existe aí uma concepção, tá? Eu preciso ir para a prova do Enem, para a prova de linguagens, com uma concepção muito clara do que é texto. Porque, por muito tempo, é muito provável que a maioria de nós tenha entendido que texto tem a ver com escrita, essa escrita é em papel, e isso acontece com um texto longo, paragrafado. No entanto, é preciso ampliar esse olhar, né? A noção de texto é muito mais ampla do que isso que a escola tradicionalmente nos ensinou. Em primeiro lugar, entendam que o texto, para a prova do Enem, precisa ser visto como um produto de práticas sociais de interação. Então, tudo aquilo que nós usamos em sociedade para nos comunicar, para informar, para interagir, são, de fato, textos. E aí, é preciso que nós olhemos para o fato de que muitas formas de texto circulam na sociedade, né? E essa composição, esse jeito de produzir o texto é variada. Por exemplo, um texto, ele pode ser verbal, oral, né? As palavras que são ditas numa conversa, nesta aula que nós estamos tendo, são textos, né? Quando você está discursando para uma grande plateia, você está usando um texto, só que esse texto é oral. Eu tenho também, não se esqueçam do fato de que uma língua também pode ser gestual. As línguas de sinais são consideradas, sim, línguas, porque tem uma estrutura gramatical, né? Não no sentido da palavra tradicional, mas no sentido dos gestos, tá? Tanto é que nós temos a língua brasileira de sinais, porque ela é considerada, de fato, uma língua. Eu também tenho outras modalidades. Eu tenho o verbal. O verbal é o que utiliza a palavra, ela pode ser escrita também. Não esqueçam que o visual é também um texto. O verbo visual, a junção do verbal e da imagem, também são elementos visuais, né? Por que eu preciso entender isso? Porque isso amplia a maneira como eu olho para os textos que o Enem traz para mim. Então, quando eu vou me deparar lá na prova de matemática com um gráfico,
Eu estou diante de um texto. Esse texto tem informações, ele me diz alguma coisa, ele foi produzido por alguém, para cumprir determinados propósitos comunicativos, em determinadas circunstâncias. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Professor Kleber, professor Sérgio, mais cedo, no início da conversa de vocês com humanas, desculpem, citou as competências e as habilidades. Porque, de fato, o que o Enem quer que você saiba fazer é utilizar esse texto. E não à toa eu trago a primeira competência, que utiliza o estudo do texto como elemento principal. Então, aí embaixo vocês estão vendo, por exemplo, uma notícia. Eu extraí de um portal em que eu tenho uma micromanchete e ao lado eu tenho um gráfico. Isso tudo é texto. Isso é a conjunção de um texto verbal com um texto visual. Eu tenho ao lado um poema. Um poema que está estruturado pela escrita, mas não da escrita tradicional. Não é em prosa, como pede a redação. É um texto em versos, em forma de poema. Mas isso também é um texto. E ao lado eu tenho uma pequena charge, em que eu tenho, de novo, imagem e palavra. É um texto verbo visual. Percebam, existe aí uma composição igual, verbal e visual, tal como na notícia. Mas a maneira de organizar esses dois elementos, os intuitos sociais, os objetivos que cada um tem, completamente diferentes. Então, é importante que vocês, quando cheguem à prova de linguagens, de humanas, de natureza e de matemática, entendam que vai aparecer, primeiramente, para vocês, um texto. Esse texto é base para resolver as questões que serão propostas. Qual é a grande diferença que há desses textos na prova de linguagens? É porque, como nós vamos analisar a linguagem do texto, existem inúmeras possibilidades de você analisá-lo. Por isso que recomenda-se prioritariamente na prova de linguagens que você leia o enunciado da questão. Por que eu preciso ler o enunciado da questão? As questões são organizadas texto base, depois o enunciado e depois as alternativas. Seja estratégico, não perca tempo. Leia o enunciado para quê? Para que você saiba que tipo de olhar lançar sobre aquele texto. Um texto pode ser analisado de diversas formas, mas ao ler o enunciado primeiro, você fixa o olhar no elemento mais importante, naquilo que de fato o texto quer de você. Para isso, a gente vai olhar, por exemplo, quais dimensões podem ser utilizadas na leitura de um texto. Eu posso pegar um texto e olhar a sua composição. Eu posso olhar a sua estruturação. Eu posso pensar nos seus interlocutores. Posso pensar nas esferas em que esse texto circula. O que cada um deles significa, Daniel? Primeiro, a composição diz respeito a todos os tipos de linguagens que compõem esse texto. Ele pode ser apenas verbal, ele pode ser não verbal, ela pode ser mista. E isso implica em usos de mais de uma linguagem ou não. No caso, eu tenho aí para vocês uma campanha de doação de órgãos. Essa campanha faz uso de dois tipos de linguagens, a verbal e a visual. E não à toa, o visual tem alguns outros traços que são importantes. Por exemplo, a diferença de cores entre as duas digitais que formam um coração. Doar é um ato de amor que simbolicamente é representado pelo coração. Embaixo, o vermelho complementa essa paridade com a cor do coração. Deixe a sua marca digital, multiplique vidas. Então, percebam que há um estabelecimento direto entre os elementos verbais e visuais. Eles não são colocados aleatoriamente. Então, se você estiver diante de um texto verbal e visual, busque concatenar, unir, juntar o que a visualidade apresenta e aquilo que o verbal lhe apresenta. Só que, como nós já falamos, quando eu tenho um texto verbal e visual, eu não necessariamente organizo esses textos sempre da mesma forma, né? Existem estruturas muito particulares. Então, eu preciso estar atento ao modo como esses elementos das linguagens se organizam na superfície do texto. Então, por exemplo, quando eu olho para um quadrinho, eu preciso entender, por exemplo, que os balões têm traços específicos. O balão de fala é de um tipo, o balão de conversa silenciosa, de fuxico, é outro, o balão de sonhos é outro.
porque isso diz respeito à estrutura desses balões e que efeitos de sentido são produzidos a partir da escolha de determinado tipo de balão para a conversa nos quadrinhos. Não posso esquecer também, isso está muito relacionado à competência de número 7, que há interlocutores envolvidos na produção de um texto. Pensa comigo. Por que nós todos, quando fazemos uma redação para um vestibular ou para o Enem, ficamos nervosos? Porque nós sabemos que, do outro lado, está um corretor. Está alguém que vai nos avaliar e que, desse lado daqui, nós estamos apreensivos porque queremos uma vaga na universidade. Ou seja, não são apenas leitores e escreventes. Nós estamos falando de dois sujeitos sociais que são constituídos pela relação a partir do texto. Então, vejam, numa propaganda como essa, numa campanha como essa, eu não sou apenas o Daniel, professor. Muito pelo contrário. Por esse texto, eu sou convocado a ser um sujeito social doador. Querem de mim uma atitude social. É diferente se eu estiver diante de uma propaganda que vende um produto. Aí não querem saber se eu vou ser doador ou não. Querem que eu compre. Então, percebam que os textos que circulam ampla e socialmente querem de mim uma postura. É por isso que os interlocutores envolvidos nas interações pelos textos precisam ser vistos como os sujeitos sociais constituídos no e pelo texto. Sempre pensem, todos os textos constituem em nós algum tipo de sujeito. Eu não sou apenas leitor, eu não sou apenas ouvinte. Nesse momento, por exemplo, todos vocês estão aqui nos ouvindo como alunos, como candidatos a uma vaga na universidade, futuros aprovados. E as esferas de circulação também são importantes. Percebam que nem todos os textos circulam e têm efeito social em todos os lugares. Né? Por exemplo, você vai a uma loja comprar uma roupa. Você vai levar junto com você uma receita médica porque você acabou de vir de uma consulta. Pergunto a você, esse texto ali na loja tem algum efeito? Ele tem alguma validade ali dentro? Não. Por quê? Porque aquele documento, aquele papel, aquele texto tem funcionalidade específica em determinados espaços sociais, as chamadas esferas de circulação. Eu tenho esferas jurídicas, esferas médicas, eu tenho as esferas escolares, eu tenho as esferas sociais amplas. Então, é importante perceber que há uma série de características que apresentam para nós que os textos precisam ser vistos de maneira muito mais profunda, muito mais verticalizada. Não é apenas uma série de palavras escritas. Outra questão que é muito importante, que inclusive dialoga com o que a professora Neila acabou de falar conosco, diz respeito à organização em sequências ou tipologias e gêneros. O Enem parte, gente, fatalmente da noção de gênero. Quando você olha para aquele enunciado da questão, muitas vezes você vai encontrar ali, na tirinha, na campanha, na propaganda, no edital abaixo, no edital acima, já que o texto fica acima. É citado o nome desse texto. E aí, quando te dizem tudo isso, né, é charge, é meme, é prova, é conversa, é telefonema, é quadrinho, do que se está falando? Então, é preciso que a gente diferencie o seguinte, que a sequência ou a tipologia diz respeito às características tanto estruturais quanto funcionais desse texto. Então, eu vou olhar, por exemplo, e pensar que alguns textos que circulam pela sociedade predominam algumas marcas gramaticais, linguísticas, como, por exemplo, verbos de ação. Em geral, verbos de ação são diferentes dos verbos de estado, ser, estar, permanecer, continuar. Quais seriam os verbos de ação, Daniel? Seriam aqueles como andar, cumprimentar, correr, descer, pegar. Percebam que esse tipo de verbo acontece majoritariamente em alguns textos. Além disso, existem marcas também de natureza espaço-temporal. Esses textos dialogam muito mais com a dimensão do espaço, eu digo, na sala, no Brasil, em Belém, mas também delimito espaços temporais, tempos, né, marcas de tempo. Naquele ano, ontem, daqui a 2 dias. São elementos que servem para que nós entendamos quais são as estruturas gramaticais envolvidas nesse texto, mas também servem para relatar alguns fatos, sejam eles reais ou ficcionais. A esse tipo de texto, nós damos o nome de
narrativo. São os que contam alguma história. Diferente do texto dissertativo, em que eu ponho uma opinião, dou um ponto de vista, não necessariamente delimito marcas de tempo, não coloco a pessoa do eu. Mas percebam também que o gênero desse texto é importante, que ele tem características estruturais e sociais. Essas características servem para determinar que propósitos comunicativos esses textos têm em interações específicas. Que exemplo eu trago? A notícia, a piada e a crônica são textos narrativos, não são? Todos eles têm aquela mesma estrutura, verbos de ação, indicam marcas de tempo e de espaço, relatam fatos. Mas percebam que, embora tenham essa estrutura semelhante, o propósito comunicativo e social de cada um deles é completamente diferente. A notícia serve para informar, a piada para entreter, a crônica para fruir esteticamente a literatura e assim por diante. E todos esses textos se organizam em sistemas de informação e de comunicação. É importante que a gente lembre o seguinte: notícia, romance e piada são textos narrativos, mas pertencem a gêneros diferentes. E o que significa dizer que eles se organizam em sistemas diferentes? Que quando eles estão na sociedade atuando, eles têm objetivos diferentes. Então, a notícia, o aviso, o edital e a bula são gêneros completamente diferentes, que têm estruturas composicionais diferentes, mas têm o mesmo princípio: informar algo. O publicitário, eu tenho a campanha, a propaganda, o anúncio. O artístico, eu tenho o poema, a peça teatral, o romance, a ode. No entretenimento, eu tenho a piada, o meme, a charge. Vejam, são todos gêneros textuais que pertencem a características tipológicas específicas, mas que servem a propósitos comunicativos diferentes. E cada um deles também tem recursos expressivos. Por exemplo, a piada. A piada não pode ter uma linguagem muito direta, muito objetiva. Ela precisa jogar com sentidos para fazer rir. Então, é muito comum perceber que existe uma ambiguidade como recurso expressivo. Na notícia, isso não é bem-vindo. No romance, por exemplo, num poema, a linguagem artística, figurada, o uso de metáforas, recursos expressivos, as figuras de linguagem são recursos expressivos, potencializam esse efeito. Então, estejam atentos aos recursos expressivos que cada gênero exige, que cada sistema de informação exige na construção desses textos, tá certo? Então, é nesse sentido que é necessário que vocês entendam que há uma relação direta com os gêneros textuais e seus sistemas de informação, tá? E aí eu quero pular para a ideia Daniel, de que... Diga. Oi. Não sei se eu posso te interromper agora, porque eu observei Pode, aí sim. nessa tela, conforme esses sistemas de informação, tem o meme aí na parte do entretenimento. E eu vejo o meme muito relacionado ao mundo digital, ao mundo da tecnologia. Comenta um pouquinho de que forma essa tecnologia, né, o uso, por exemplo, de memes, enfim, tecnologia, pode estar relacionado com o estudo do texto. Certo, Neila. Essa pergunta é muito importante porque, em primeiro lugar, nossa noção de tecnologia tradicional nos faz pensar de imediato em internet, notebooks, smartphones, e não é necessariamente isso, tá? A gente precisa pensar, em primeiro lugar, que quando se fala de tecnologia, nós passamos por um histórico de mudanças na maneira de nos comunicarmos. Tecnologia é tudo aquilo que o homem constrói para a sua melhor convivência em sociedade. Algumas tecnologias são benéficas e outras nem tanto. Mas quando nós pensamos em tecnologia da informação e comunicação, precisamos voltar à pré-história. Pensar que o homem inventou, criou formas de se comunicar. Então, por exemplo, quando eu olho para a pré-história, eu tenho a arte rupestre, aquilo que era feito nas pedras, apenas com imagens icônicas, representações idênticas. Eu quero representar um animal, eu vou lá e desenho um animal tal como ele é. Eu quero representar determinado guerreiro, eu desenho o homem com algum objeto de guerra ou de ataque. Então, isso foi inventado pelo homem. E isso demonstra a nossa capacidade de criar, de inovar comunicativamente. E o que o Enem espera de você? Que você entenda que todo esse percurso histórico é uma modificação tecnológica.
Da arte rupestre, que utilizava as imagens icônicas, passando pela escrita pictográfica, que representa objetos de mundo, a própria criação da oralidade, que é essa produção sonora de sons, ou de sentidos, desculpa, a questão da escrita hieroglífica, a escrita cuneiforme, os ideogramas, e tudo isso está relacionado, não sei se vocês percebem, mas a maioria desses sistemas de escrita, até então, estava em objetos muito estáticos. Era a parede, eram tábuas, coisas muito pesadas, dificilmente era possível transitar com elas. Então, a invenção do papel, a partir do papiro e do pergaminho, trouxe uma outra inovação que a gente vai já falar. Então, percebam, enxerguem que há uma mudança drástica na maneira de enxergar o advento da tecnologia, até a chegada da escrita grafemática. Né? O advento da escrita, inclusive, é uma marca temporal da pré-história para a história. Quando se inventa a escrita, se inventa a história da humanidade. Então, quais são os potenciais que cada uma dessas tecnologias carrega? A oralidade, por exemplo, é um conhecimento acumulado pela memória. Né? É um efeito que a oralidade tem nas sociedades humanas, principalmente naquelas que são consideradas ágrafas. Muitas sociedades não possuem escrita. Então, o potencial de acúmulo de saber, de memória, de respeito, inclusive em algumas sociedades indígenas, é isso que acontece, está justamente pelo acúmulo de saber do outro. A escrita como uma capacidade de manter registrada essa memória, né, e agora você já pode deixar materializada essa memória por meio da escrita. Agora, a gente também não pode esquecer que foi o advento da imprensa, né, por Gutenberg, que causa uma revolução, porque agora você não apenas vai produzir um a um dos materiais escritos, mas você vai produzir em larga escala. Você vai disseminar isso para muita gente, e isso causa um impacto. As tecnologias causam impactos sociais. A gente está vendo isso agora, por exemplo, na pandemia, em que as vendas pela internet explodiram. Então, há uma tecnologia causando impacto desde lá atrás, não é apenas agora. Eu tenho a questão midiática, eu não posso esquecer o lugar da imprensa tradicional, da mídia tradicional, o rádio, a televisão e tudo mais, e como esse alcance é ampliado, né? Porque esperar o papel chegar impresso demora muito. Então, a mídia, a partir da televisão e do rádio, potencializam o alcance em massa das sociedades. E, por fim, o digital, que é essa produção contínua de informações em tempo real com um clique ou toque. E aí não esqueçam, né, que nós estamos falando de uma história muito grande. O meme se enquadra nisso justamente como a possibilidade no ambiente digital de você convergir linguagens. Enquanto lá na pré-história eu tinha apenas o desenho icônico, o que uma tela digital, que é um suporte diferente da parede, quando eu quero desenhar, quando eu quero fazer um grafite, ou o próprio corpo como um espaço de tatuagem, tem, né? Qual é a diferença da tela digital? Essa multilinguagem possível. É escrita, é o áudio, é o visual, é o vídeo, é a mobilidade que eu tenho com relação à autonomia dessas linguagens. Tá certo? Acho que respondi, não sei. Tenho aí um fenômeno para fechar a nossa conversa, tá? Que é a questão das variações linguísticas. A professora Neila citou a ideia de que a norma culta é exigida na prova do Enem, e é fato. Eu estou ali numa situação específica, lembrem-se, situação específica de uso da norma culta. E eu preciso reconhecer que isso é um modelo, uma possibilidade de uso da língua. A língua se constitui, assim como qualquer traço cultural, de inúmeras possibilidades. Né? A vestimenta, a música... Oi. Te interrompendo um pouquinho, eu acho que você já está abordando isso, mas é uma dúvida que os alunos às vezes têm. Quando a gente trata de variação linguística, às vezes eles questionam, professora, como a prova de linguagem, e aí eu levo esse questionamento para você, como a prova de linguagem aborda essa questão da diversidade linguística, tendo em vista que o que se adota no Enem, se busca no Enem, inclusive na redação, é o emprego da modalidade padrão. Então, como é que acontece isso? Como é que se aborda essa questão da diversidade na prova de linguagem? Tá certo. Bom, primeira coisa que a gente precisa desconstruir, desmistificar, derrubar de vez, é a noção de certo e de errado, tá?
Não existe, cientificamente falando, certo ou errado em língua. Primeiro, por quê? A língua é um traço cultural, é um fenômeno sociocultural, assim como a vestimenta, a dança, a comida. E num território, numa comunidade tão grande como a nossa, nem todo mundo fala do mesmo jeito, nem todo mundo come do mesmo jeito, as mesmas coisas, se veste do mesmo jeito. Então, se eu penso a língua como uma prática social e cultural, eu preciso enxergar que ela é variável. Ela não é algo uniforme, não é algo estanque. Ela muda com o tempo. Principalmente quando eu penso que a língua da qual nós estamos falando é a língua portuguesa, que tem uma história de constituição aqui muito singular, porque ela está diretamente relacionada a uma construção identitária do país. Que país é esse? É um país que foi construído a partir da chegada, ou, melhor falando, invasão dos portugueses, trazendo sua língua, os indígenas que aqui já viviam e os africanos que vieram escravizados para cá. Então, basicamente, nós temos aí o alicerce da constituição da nossa língua portuguesa. Né? O poema Brasil, do Oswald de Andrade, né, e aí eu toco na literatura quando eu penso ali que a diversidade linguística cultural é representada nessa primeira fase do modernismo, justamente para mostrar que a coisa não é tão pacífica. Né? O Zé Pereira, quando chega aqui, ele pergunta para o Guarani, esse indígena, sois cristão? Esse português de Portugal, trazendo, perguntando algo relacionado à cultura de lá. Ele diz, não, eu não sou cristão, eu sou bravo, sou forte, sou filho da morte. E hoje, Oswald de Andrade aqui traça um diálogo com o texto romântico, né, quando ele faz essa referência a Juca Pirama, uma outra escola literária que é base para nós compreendermos essa formação da identidade nacional. E o indígena nega. Ele diz, não, eu não sou cristão. Eu tenho minha própria identidade, eu sou daqui, eu sou filho da morte. Num outro momento, esse negro zonzo saído das fornalhas, que é citado pelo Oswald de Andrade, afirma, sim, pela graça de Deus. O que representa isso para nós? Esse processo de aculturação, né? Essa dominação cultural, essas relações de poder que podem, inclusive, por você, ser usada num determinado tema se aparecer na prova do Enem de redação. As relações de dominação, de padrão cultural, de comportamentos históricos determinantes para isso. Então, primeiro passo é entender que as variações linguísticas são pertencentes à natureza do nosso país, da construção identitária desse país. Né? E em que aspectos a gente pode olhar isso mais pontualmente? E agora sim, finalizando aqui a nossa conversa. Estejam atentos para o fato de que todas as variações numa língua não acontecem aleatoriamente. Elas são gramaticais, elas têm limites, elas têm fronteiras. Então, não é desorganização. Existe um porquê, existe uma explicação científica já investigada para esses fenômenos. Então, quando eu falo de aspectos de variação internos, eu preciso pensar na fonética da língua, os sons. Então, na escrita eu tenho a palavra beira e tenho a palavra cadeira. Mas na oralidade, no dia a dia, no cotidiano, nós apagamos esse I. Nós falamos beira e falamos cadeira, assim como falamos caixa e queijo. É isso que é importante entender. Né? No dia a dia, esse cotidiano, a língua viva tem seus traços. Da mesma forma como pranta e anzor não são erros, porque eles demonstram uma substituição específica. Eu não troco esse L por qualquer som. Gramaticalmente, isso tem um limite, porque existem traços fonéticos que permitem um ser trocado por outro. Então, enxerguem isso como um processo de variação gramatical, que tem suas características. Morfossintaticamente falando, nós temos algumas variedades, como a gente foi, de a gente fomos, né? E aí percebam que aqui está muito mais relacionado um aspecto de concordância, que em muitas vezes se relaciona com um grau de escolaridade, mas aqui também existe uma lógica. Quem diz a gente fomos, está fazendo uma concordância ideológica. Sabe que a gente é uma entidade plural. Portanto, o verbo vai para esse plural também. O não vou e o vou não, como traços, por exemplo, de uma diferença muito clara entre nós, paraenses, e, por exemplo, o pessoal do Nordeste. Essa troca da negação, em que lugar se ocupa a negação. E temos variações de natureza semântico-lexical. Mandioca, macaxeira e aipim. São palavras que representam a mesma entidade, ou não para nós, mas lá para o sul, sim. Mexerica, tangerina, bergamota,
né? São a mesma entidade, mas nomes diferentes. E quais são os fatores externos? Né? Quais são os fatores que, de fato, fora da língua, implicam em alguma mudança, em alguma variação? Eu tenho variações históricas, também chamadas de diacrônicas. Antigamente, muito antigamente, nós usávamos a palavra retrato, depois passamos a palavra foto, e hoje, com a questão do advento da tecnologia, ninguém tira mais foto de si mesmo, tira uma selfie. A questão geográfica ou diatópica, em que, por exemplo, esse elemento em vermelho é para comparar o sexta com o nosso sexta. Nós chiamos claramente. Né? O pessoal do sul, em São Paulo, principalmente, não chia. Então, isso é uma variação de caráter fonético, mas também que externamente tem a ver com a geografia. A variação diagenérica, e aqui tem uma questão que, para além do gênero, tem a ver também com questões de sexo, de orientação sexual, quando a gente compara uma palavra que é muito mais utilizada por mulheres, como amiga, e quando o homem heterossexual se refere a essa mesma relação, ele muitas vezes escolhe as palavras mano, irmão ou parça. Dificilmente se escuta esse homem heterossexual utilizando a palavra amigo. O grau de intimidade, que aqui no Pará, para nós, fica muito mais claro quando se comparam tu e você, né? Então, tu tem uma questão muito mais de proximidade, de intimidade, do que o você, que é com alguém que eu não conheço. Ou, como se fala aqui no Pará, né, quando está se querendo alguém. E, por fim, o nível de escolaridade que interfere diretamente. Né? Se eu sou um médico, se eu sou um advogado, se eu sou um professor, se eu tenho nível superior ou não, a maneira como eu me comporto linguisticamente, de fato, traz implicações linguísticas severas. Então, gente, nós passeamos um pouco por algumas competências e por algumas habilidades da prova do Enem. Eu queria, na realidade, trazer um pouquinho esse panorama, muito mais para lembrar vocês do que é preciso ter como sustento teórico, de que vocês devem lembrar de assuntos, de temas que certamente vêm na prova do Enem esse ano. Não esqueçam a questão da coesão, como eu já falei, junto com a professora Neila, e uma questãozinha sempre, todo ano está lá, de funções da linguagem, né? Função emotiva, expressiva, ligadas ao enunciador ou ao receptor e afins. Então, é nesse sentido que eu gostaria de finalizar a minha participação, agradecendo muito a organização do evento, a ajuda da professora Neila nesse momento, e esperar, torcer muito para que esse momento difícil para todos nós passe logo e que vocês tenham um sucesso absoluto na prova que vem aí para nós no domingo. Obrigado a todos e a todas pela participação. Obrigado, Neila, esse momento de contribuição que vocês estão proporcionando aos nossos alunos é de extrema importância. E a USE 8 está muito feliz com esse projeto, que só tem a ampliar. Temos certeza que vamos estabelecer daqui para frente uma rotina. Né? Nossos alunos são bem digitais, vivemos um momento diferente e nós estarmos nos envolvendo nesse processo é muito gratificante. E contar com profissionais como vocês, que valorizam, que também trazem ideias e momentos diferentes, e é grandioso o processo educacional. As contribuições que vocês colocaram aqui, eu tenho certeza que nossos alunos vão para o domingo bem mais seguros, tá? E relembrar, né? Vocês já deram as dicas, também relembrar que o momento lá é importante, que eles se programem um dia antes, com seus documentos. A gente também trabalha participando desse processo e a gente tem visto muito que os nossos alunos chegam no dia da avaliação e não levaram o seu documento. Né? Que esse RG possa estar desde o dia anterior já guardadinho, a caneta é importante, esse ano nós temos a máscara, que eles levem pelo menos 2 ou 3 máscaras para trocar, para que eles se sintam mais seguros, tá? Levem o álcool em gel também, a gente sabe que tem toda uma orientação para as escolas, de enfrentamento a esse momento, né, de alguns protocolos de segurança que vão ser utilizados, mas que eles também possam colaborar com essa segurança pessoal. Todos nós nos sentiremos melhores se a gente
contribuir cada um com a sua parte, e que eles não esqueçam de maneira nenhuma do documento, tá? Que eles levem, nada de levar documento em xerox colorida, documento que foi impresso. Também a gente tem colocado que aquele aluno que precisa da comprovação da declaração possa levar essa declaração impressa, porque essa declaração vai ser assinada no momento da chegada e ela vai precisar ser guardada posteriormente, tá? Então, tudo isso são alguns requisitos para que eles estejam mais seguros no dia. E aí a gente deseja, com a fala de vocês, Neila e Daniel, tá, que eles tenham maior sucesso nesse momento de prova, que é o nosso objetivo, e que na quinta-feira, né, já deixo aqui a dica também, na quinta-feira nós teremos mais 2 momentos para todos os nossos alunos que estão acompanhando, serão outros professores que estarão conosco, trazendo todas essas dicas, e aí agradecer de coração a Escola Pedro Amazonas Pedroso e a Escola Visconde de Souza Franco por esse momento tão importante. Muito obrigada, Neila, muito obrigada, Daniel. Muito obrigada a você e feliz de ver que os alunos puderam aproveitar esse momento, a participação do Daniel também foi brilhante e a minha contribuição, de alguma maneira, eu espero que também tenha ajudado. Parabéns novamente pela USE 8 e vamos seguir, vai dar certo e a gente vai conseguir fazer o nosso melhor, mais do que o melhor nessa redação e na prova de linguagem também, eu tenho confiança nisso. Obrigada. Com certeza, obrigada, gente. Muito, muito, muito sucesso para vocês também.